Fala, diretoria, tudo bem com vocês? Apresentando para vocês aqui o Honda Civic LXL SE 2011. É uma série especial de despedida dessa geração, tá certo? Essa geração foi lançada no final de 2006, já como modelo 2007. É um modelo, uma geração que realmente marcou a história do Honda Civic. E essa versão é uma série de despedida, pessoal, já para o lançamento da geração 9. Então, o carro com design realmente muito bonito, bem atrativo, chamou a atenção do mercado, chamou a atenção do seu principal concorrente Corolla. É um carro que vendeu muito bem nesse ano, tá certo? Então, qual a diferença da versão LXL convencional para essa série especial, que é a LXL SE? A diferença, pessoal, aqui nesse ano ele vem com sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina, vem também com ar-condicionado digital com modo automático e com medidor de temperatura externa. Ambos esses itens são não tem ele na versão LXL convencional, só na LXL SE, que é essa daqui, tá bom? Essas rodas são exclusivas do Honda Civic 2011, tá? A da geração anterior é aquela com 5 raios, essa já é a multi-raios. Eu particularmente considero essa a roda mais bonita desse modelo. Essa geração é uma aro 16 polegadas, certo? Medida original 205/55. E esse carro, pessoal, já aproveitando a imagem aqui, podemos ver que ele tem freio nas 4 rodas. É um carro que tem uma frenagem muito boa. Em relação ao design, né, realmente é uma questão inquestionável. É um assunto inquestionável, porque ele é muito bonito. Observem a lateral do carro, é muito bem construída. Lembramos, pessoal, que esse aerofólio não é original de fábrica, tá? Foi colocado essa traseira dele. Realmente é um carro com design bem legal. Esse aerofólio, pessoal, particularmente eu não costumo alterar a característica original do carro, mas nesse carro especificamente falando, eu confesso que eu achei bonito o aerofólio, tá certo? A lateral esquerda dele não é um carro alto, tá? É um carro focado realmente na estabilidade e no design. É um carro bem interessante visualmente falando. Aqui na lateral nós vemos que ele tem esse repetidor de seta no retrovisor. Aqui na frente ele tem um farol duplo, já com a seta aqui acoplada aqui na lateral, certo? Aqui, ó, a seta aqui nesse ponto amarelo. Ele tem um cromado aqui, pessoal, nessa grade frontal. Farol de neblina. Eu só não lembro agora, galera, se esse cromado aqui do farol de neblina é original ou se foi um dos donos que colocou. Esse carro é meu, comprei ele recentemente. Já está no meu nome, então pode falar que é meu, né? Então eu tô rodando ele já tem em média de uns 20 dias. Aqui nessa lateral direita, galera, nós temos aqui o tanque de partida a frio, tá certo? Ó, com a abertura interna, tá? É isso, é um carro muito bonito. Vou mostrar mais um pouco do interior dele aqui para vocês e um pouco também na parte de motorização. Deixa eu abrir o capô aqui para vocês dar uma olhada. Esse motor, pessoal, é um motor 1.8, é o mesmo utilizado na HR-V até os dias atuais, com uma pequena atualização e recalibração. Tá? Ele é 1.8, 138 cavalos na gasolina, 17,5 kg de torque, certo? Já no álcool ele gera 140 cavalos e 17,7 kg força métrica de torque. Tá? É um carro que anda relativamente bem, casado com um câmbio automático nessa versão, nesse caso aqui, de 5 velocidades. O manual também tem 5 velocidades. Então é um carro que anda relativamente bem. Pessoal, esse carro 2011 ele é um pouco mais econômico do que os anos anteriores, tá? Essa geração do Civic é muito comentada em relação ao consumo de forma negativa, porque dizem que ele chegava a fazer apenas 7 km por litro nas versões com câmbio automático, né? Porém, esse 2011 ele já vem com direção elétrica, tem um funcionamento mais suave, tá? Então ele é mais econômico, ele chega a fazer 10 km com 1 litro na cidade, andando tranquilamente. Na estrada é possível chegar até 13 km com 1 litro. Claro, esses consumos, pessoal, ele é relacionado à manutenção do carro e também forma de condução
Outra coisa que vale a pena lembrar, tem alguns problemas crônicos que acontecem nesse modelo, como a maioria dos carros. Um desses problemas é relacionado à direção hidráulica. Acontece geralmente vazamento e tudo mais. Porém, nesse ano já foi corrigido, tá? Esse ano ele já é direção elétrica, então não tem esse problema, já foi um carro aprimorado, certo? Que acabamento da porta, pessoal, que em cima nós temos um material macio ao toque, não sei que material é esse, mas é bem interessante. Olhando assim parece ser plástico duro, mas não é. Aqui tem a alça para abertura, aqui uma trava manual, certo? Tem a trava elétrica central aqui e uma trava manual em todas as portas, tá? Aqui um acabamento em couro. Geralmente esse material com o tempo ele dá uma desgastada. Inclusive eu comprei ele agora, tava bem desgastado aqui e aí tinha começando a rasgar. E eu pedi para substituir com o couro do mesmo tom do original. Então ficou bem legal, tá? O material é idêntico a esse aqui, o original dele. É um acabamento muito bonito. Então, turma, esse é um carro 2011. Nós estamos em 2022, então esse carro tem 11 anos de uso. E na compra de um carro desse, realmente é necessário alguns cuidados, certo? Por exemplo, histórico de manutenção, histórico de batida, etc. Algo desse naipe é bom verificar, é bom acompanhar, juntamente a um profissional da área para fazer a avaliação do carro. E assim, por exemplo, esse carro aqui ele já teve retoque de pintura em algumas peças, porém muito bem feito, não tem massa, certo? Considerando a idade do carro, eu avalio o carro como, eu diria que o carro tem um produto de qualidade, entendeu? Porque é um carro com 11 anos de uso, tem alguns retoques de pintura, mas não tem batida forte, não tem nenhum problema estrutural, certo? E tem um bom histórico de manutenção. É comum nesse carro um vazamento bem na válvula do VTEC, tá? Esse motor 1.8 16 válvula com sistema VTEC. Então eu vou postar aqui inclusive para vocês verem a foto do produto e a etiqueta dele, para vocês reconhecerem. Se caso acontecer no carro de vocês, vocês já sabem o que é. É uma borracha ali do lado da válvula do VTEC. E eu vou postar o nome que a concessionária usa aqui, para vocês facilitar a compra desse material, se caso acontecer no carro de vocês. Então esse carro, como qualquer outro, tem alguns problemas crônicos. Porém, nesse ano 2011, alguns deles já foram melhorados, tá? Tipo vazamento na caixa de direção, grilos na suspensão também. Isso ainda acontece em qualquer Honda. Por quê? Porque os carros da Honda são os carros com a suspensão muito firme. Ele dá para você considerar ele como um carro literalmente duro. Se você andar no asfalto liso, é tranquilo, é muito confortável, é tranquilo, o carro é maravilhoso. Mas se você começar a andar em asfalto com emendas, com buraco, aí a gente percebe que o carro tem uma firmeza extrema. E isso, com certeza, com o passar do tempo, a suspensão vai ter uma vida útil bem menor do que alguns carros que trabalham mais a suspensão para proporcionar conforto, tá? É um carro com uma dirigibilidade incrível, certo? É um carro com consumo razoável para a categoria, porque ele é um carro 1.8, 16 válvulas, aí com 138 cavalos na gasolina e um câmbio automático. Um carro desse aqui, andando tranquilo, fazendo 10 km na cidade, com 1 litro, para mim tá excelente, certo? Nesse ano, o Corolla era 1.8, porém, esse é 1111. Em 2011, a Toyota lançou o Corolla já com motor 2.0, certo? Que já era um motor mais eficiente, gerando 154 cavalos e tudo mais. Mas o Honda Civic 2011, um carro excelente, é um sedã médio, muito bem construído, com bom espaço interno. Aqui atrás nós temos um túnel central quase que plano, vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, o túnel central quase plano, tá vendo? Então ele carrega 3 pessoas aqui atrás com conforto, certo? Tem 3 pontos para todos os ocupantes, ó. Tem encosto-cabeça para todos. Então tem um espaço razoável. Aqui no meio tem um porta-copo, certo? Então uma viagem nesse carro aqui com 4 adultos é maravilhosa. O espaço interno dele aqui é razoável. Pode observar que eu ponho o meu banco sempre bem para trás, e aqui dá para a pessoa sentar com conforto. Vamos testar? Pessoal, aqui atrás, tá? Eu sou pequeno, mas eu gosto de regular o banco bem para trás. E pode observar aqui, ó, tem um espaço bem legal, tranquilo.
Dá para esticar as pernas aqui até mais na frente um pouco. E é confortável. Confortável. Bom acabamento aqui no banco, ó. Às vezes acontece do passageiro sujar o banco do motorista. Então quando tem esse tipo de acabamento aqui, ó, facilita na hora de limpar. No banco passageiro a mesma coisa. É um carro com interior legal. Olha, observem o interior, as curvas. É um interior harmonioso, certo? Mesmo sendo um carro 2011, dá pra ver que a durabilidade do carro é muito boa. Você não vê desgastes excessivos. Observem, ó, a coluna aqui, ó. Tá certo? Então é um carro legal, um carro durável na parte mecânica, também na parte de estética, certo? Então, complementando aqui o interior do carro para vocês, vejam ele de outro ângulo aqui de fora, ó, onde você nota o bom acabamento do carro. Começando aqui pelo volante, ó. O volante com acabamento de couro original de fábrica. Os bancos de couro com bons arremates, ó. E eu vou mostrar para vocês agora uma das críticas do carro, que é o porta-malas. O porta-malas do Honda Civic é pequeno, tá? Considerando a categoria. Ele tem apenas 340 litros, ou seja, 20 litros a mais do que o Honda Fit, que é seu irmão pequeno, tá certo? Bem acabado, tem uma manta aqui em cima, acabamentozinho aqui na tampa de porta-mala. Nessa alça lateral ele tem um acabamento bem legal também. Tem um bom revestimento no porta-mala. Essa parte aqui não é original, tá? O dono colocou aqui uma caixinha de som. Mas observemos que é um porta-mala bem acabado, tá? Step do tipo convencional. E aqui nós temos uma alça para deitar esse banco aqui, ó. Ele é rebatido, né? Então tem uma alça no lado esquerdo e uma alça no lado direito para rebatimento do banco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e você ajuda muita gente a divulgar o nosso trabalho. Ou seja, uma experiência prática, diferenciada. A gente compra o carro, anda no carro, testa ele e faz um vídeo com a opinião real de dono para vocês, a fim de ajudar vocês na melhor escolha e a conhecer melhor cada modelo de carro, beleza? Se inscreve, deixa o like, isso ajuda nós demais, tá joia? E o nosso obrigado. Continua o vídeo. Pessoal, finalizando o vídeo aqui, eu vou resumir para vocês o que na minha opinião de dono, né, o que na minha opinião são os pontos positivos e negativos do carro, certo? Pontos positivos: primeiro lugar, dirigibilidade. É um carro muito legal de dirigir. Esse painel de 2 andares, ele tem uma visibilidade muito legal de informações e torna a dirigibilidade dele bem legal, bem diferenciada e confortável também. Em segundo lugar, lembrando que eu estou colocando aqui os pontos que eu vou lembrando, mas de forma aleatória, tá? Segundo ponto, manutenção. É um carro com a manutenção que não é complicado de fazer. Se você pegar um carro desse, igual esse meu, 2011, inclusive eu vou anunciar ele essa semana, 2011, com bom histórico de manutenção, você não vai ter surpresa ao manter o carro. Tem algumas questões que são crônicos dele, igual suspensão, algum vazamento, mas são coisas simples demais de resolver. Inclusive o vazamento que eu tive nele aqui na borrachinha do VTEC foi R$109 na autorizada, não é caro, e eu gastei R$200 de mão de obra para colocar a borrachinha, dá muito trabalho para colocar. Então não é um carro complicado de manter, tá? Outra coisa, durabilidade de mecânica e de construção. É um carro muito durável, assim como o seu concorrente, principal concorrente Corolla, é um carro muito durável também, tá? Outra coisa que realmente é outro ponto bem positivo do Honda Civic é o design. É um carro muito atual. Para você ver, esse carro foi lançado, essa geração foi lançada em 2006 como modelo 2007, e ainda até hoje você circula com esse carro pelas ruas e você percebe que ele tem um design muito aceitável e ainda considerado atual. Outro ponto positivíssimo do Honda Civic é a revenda. Se você tiver um carro desse aqui bem conservado e for anunciado,
ele vai vender rapidamente se tiver um preço de mercado. É um carro muito bom de revenda, tá? Os pontos negativos, vou citar aqui os que na minha percepção são negativos. Desconforto de suspensão. Realmente ele é um carro muito baixo e relativamente duro. Se você rodar em estradas ruins, você vai perceber isso facilmente. Se você morar num lugar que as estradas são muito boas, asfaltos realmente bem construídos e com boa manutenção, raramente você vai sentir algum desconforto na suspensão. No meu caso, na minha região os asfaltos não são muito legais, tem muito quebra-mola, então eu sinto falta de conforto no Honda Civic. Outro ponto que é considerado negativo, eu vou relembrar só para mim citar aqui como tópico e eu adicionar a minha opinião. Consumo. Dizem que o Honda Civic bebe muito, né? Mas é um carro pesado, um carro com motor razoável. Para o ano dele é considerado uma boa potência, né? Ele é mais forte do que alguns de seus concorrentes e tem um câmbio automático. Então era natural de se esperar que o consumo dele não fosse tão baixo. Porém, nessa versão, nesse ano 2011 com direção elétrica, eu não vou considerar isso como um ponto negativo, mas pode ser negativo de acordo com a sua condição, seu modo de condução. Então vai depender de vocês. Mas na minha percepção, 10 km com litro, de 9 a 10 na prática aí, de 11 a 13 na estrada, é aceitável. Não vou considerar negativo, mas é um ponto neutro e vale a pena citar aqui no nosso vídeo. O outro ponto negativo que eu considero, pessoal, é o carro desse naipe, um sedã médio, um carro que a gente espera uma configuração legal e ele não ter computador de bordo. Ao meu ver, foi um tiro no pé da Honda, né? Que acaba compensando por outras coisas que o carro tem, tipo a direção elétrica é legal, o câmbio borboleta é legal, muito positivo, o ar digital é legal, o freio a disco nas 4 rodas é bacana também, mas ao meu ver não justifica a falta de um computador de bordo. Tem muitos carros aí populares desse ano ou até mais velhos que já tinha um computador de bordo. Esse caso não tem, para mim é ponto negativo. Como consideração final aqui, eu recomendo muito o carro. É um carro legal para quem quer um carro para família, final de semana, viagens, desde que você não precise de muita bagagem. Então é isso. É um carro silencioso, bom de dirigir, é um carro com a mecânica confiável, bom espaço interno, tá? Então se você precisa de um carro com essas qualidades, mesmo que não tenha um grande porta-malas, eu recomendo o carro, recomendo muito. É um carro realmente que é reconhecido no nosso mercado. É um carro que chegou e ficou, né? É o Honda Civic que já está aí na sua 10ª geração e é um carro que realmente vende bem e tem muitos pontos a ser citados como elogio, e tem um grande público que é fã desse carro também, tá certo? Então a gente fica por aqui. Recomendo muito o carro, eu vou anunciar ele essa semana, tá? Para quem não me conhece, eu compro e vendo carros como hobby, tá? Eu tenho uma atividade principal, mas aqui eu tô fazendo o que eu gosto e eu agradeço demais a companhia de vocês até aqui, tá certo? Um grande abraço.